Olá, esse é o quarto vídeo de uma trajetória que a gente começou lá no chão, tentando descobrir como imagem e movimento se relacionam. Aos poucos a gente foi subindo, chegamos à posição sentada no chão, depois a posição sentada em um apoio na cadeira, e hoje a gente está aqui, em pé, para continuar esse processo. Ficar em pé é se reconectar com um processo evolutivo longo que nos fez chegar até aqui, em uma equilibração dinâmica em dois apoios. Essa equilibração, se levarmos em consideração o tempo de evolução, ainda é muito recente e precisa ser tratada com muita atenção. Em uma passagem do livro O Corpo Pensante, da pesquisadora Mabel Todd, ela cita uma frase de outro cientista chamado Mackenzie, que diz assim: se generalizações fossem feitas sobre as causas das doenças humanas, seriam ao longo das falhas de acomodação à postura ereta. Nesse alinhamento, forças internas acontecem para responder à gravidade, e quando nos damos conta dessa relação permeada por ação e reação, vemos que não só empurramos o chão, como também somos empurrados por ele. Com isso, estar em pé se torna um trabalho muito menos dispendioso para a gente. E essa é uma sacada que a gente precisa descobrir para estar em pé de uma forma mais tranquila. Vamos para a prática? A gente vai começar em pé, dois apoios. Vou pedir para vocês não manterem os pés muito afastados, também não muito juntos. Imagina que tem mais ou menos 1,5 pé de distância entre os pés. Paisagem sensorial e perceptiva. Se você não sabe o que é isso, volta lá nos vídeos que a gente já falou sobre isso. Como você está nesse momento? Qual o seu estado? Como o seu corpo te informa como ele está? A partir da fisicalidade e a partir da imagem. É reconhecer a si próprio no momento presente. Se você vivenciou outras aulas, que tal seria se você recordasse sensações e percepções que você teve ao longo desse processo? Aqui, na postura em pé. Que tal seria experimentar aqui em pé o pêndulo que a gente viveu na cadeira? É possível também. Vai entendendo como você está. Você pode perceber se o peso vai mais para um lado, se o peso vai mais para o outro. Se existe alguma parte do corpo que chama a atenção. E a gente vai para a nossa primeira imagem. A gente vai imaginar que os glúteos, esses músculos do bumbum, eles deslizam para baixo, como se eles derretessem para baixo. Só que esse derretimento dos glúteos, eles acontecem sem que a pelve caia para frente, tampouco caia para trás. Então a pelve permanece na sua postura, na sua posição natural, e os glúteos vão derretendo em direção à terra. E vai acolhendo a resposta da imagem no seu corpo. O que a imagem causa no seu corpo? Glúteos derretendo para baixo. Se você experimentou a aula da cadeira,
É possível que você descubra agora, que você perceba que o tronco ele naturalmente pendula. Mesmo que a gente não perceba, ele naturalmente pendula. Esse movimento pendular, ele é muito bem-vindo ao corpo. Ele é muito bem-vindo a uma experiência de estar em pé que não seja recheada de tensões excessivas. Querer ficar parado, ereto, não é um bom caminho. É muito mais interessante a gente ir se ajustando à postura ereta. Mesmo que esses ajustes sejam muito pequenos. Mais uma vez, pequenos aos olhos de quem vê de fora, porque aos olhos de quem vê de dentro são extremamente grandiosos. Nesse instante, a gente permanece com esses glúteos derretendo para baixo e a gente vai para a segunda imagem. Essa segunda imagem é bem interessante. É a imagem de um sanduíche. Se der fome, aguenta um pouquinho depois da prática e faz um lanchinho. E onde que esse sanduíche está? Esse sanduíche ele está no tronco. E esse sanduíche ele é composto por 2 fatias de pão, uma fatia de pão na frente e uma fatia de pão atrás, e um recheio. E esse recheio você pode escolher o seu recheio favorito, doce ou salgado. E o que a gente vai fazer agora? Sabendo que eu tenho uma fatia de pão na frente e uma fatia de pão atrás, eu vou imaginar que a fatia de pão que está atrás, ela desce em direção à terra. Ela escorrega para baixo, assim como a gente fez com os glúteos. Então a fatia de pão que está atrás, ela escorrega para baixo. Só que ao escorregar, essa fatia não vai permitir que o tronco vá para trás ou vá para frente. O tronco ele vai se equilibrar na postura inicial e a fatia de pão vai descendo para baixo. Assim como nós fizemos com os glúteos. E vai imaginando essa fatia de pão derretendo lá para baixo. Escorregando para baixo. Não só os glúteos deslizam para baixo, como essa fatia de pão da linha posterior também desliza para baixo. Se você sentir que o seu corpo está indo para trás, deixa ele voltar, deixa ele se ajustando, mas nunca você vai ficar em uma perfeita, estática posição. É sempre uma conversa. Você vai conversando com o seu corpo e o espaço. Vamos para a terceira imagem. A imagem do acordeon, a sanfona. Essa sanfona vai estar dentro do corpo. Na primeira aula a gente experimentou outras 2 imagens para a respiração. E agora a gente vai experimentar uma terceira, que é a imagem do acordeon que se expande ao inalar e que repousa ao exalar. Que se expande ao inalar e que se retrai, contrai ao exalar. Você pode até, como seria possível, imaginar o som de um acordeon no seu imaginário. Glúteos deslizando para baixo, fatia de pão deslizando para baixo, acordeon se expandindo na entrada do ar e contraindo na saída do ar. O corpo é um grande pêndulo dinâmico. Ficar parado não é uma boa estratégia para ficar em pé. Nunca foi e não vai ser. Vamos para a nossa penúltima imagem. É uma imagem de 2 ventiladores, de 2
forças do ar. Na nossa frente tem um ventilador muito poderoso que empurra o ar de baixo para cima. Então tem uma coluna de ar vindo de baixo para cima, na nossa frente. E atrás da gente tem outro ventilador, mas de cima para baixo. Então o ventilador da frente vai de baixo para cima, uma força de ar de baixo para cima, e atrás um outro ventilador de cima para baixo. E a gente se localiza no meio dessas forças de ar. Então essa força de ar da frente que vai de baixo para cima e atrás que vai de cima para baixo. E eu me equilibro aí entre essas duas colunas de ar. Uma hora eu toco mais a coluna da frente, outra hora eu toco mais a coluna de trás. A respiração é sempre bem-vinda. Contato com o ar que preenche o corpo é sempre bem-vindo. E vamos para a última imagem, que é a imagem dos ossos da coxa, o fêmur, como palafitas. Aquelas estruturas, as colunas que seguram casas. Palafitas, fêmures como palafitas. E a pelve se equilibrando em cima dessas palafitas. Olha quanta equilibração está presente no exercício. Eu tenho uma resposta aos fluxos de ar, um deslizamento da fatia de pão dos glúteos, um acordeon expandindo e contraindo, e duas palafitas equilibrando a minha pelve em cima dela. É como se eu tivesse em cima delas. É como se eu tivesse constantemente numa equilibração. Só que na vida, essa equilibração a gente não percebe e acaba às vezes lidando como se ela não existisse, como se a gente simplesmente tivesse que estar rígido em pé. E não, a gente está em acomodação constante. E nessa acomodação constante, a gente vai experimentar o enrolamento e o endireitamento. Para isso, eu peço que você tenha muito cuidado, muito afeto com o seu corpo e faça os ajustes necessários à prática. Se for importante para você, trabalhe com joelhos flexionados. Se você achar possível, trabalhe com joelhos em extensão. Mas sempre dialogue com a sua necessidade. Na aula da cadeira, da posição sentada, a gente falou desse enrolamento, né? Cabeça se aproxima da pelve, a gente trabalhou a imagem do eixo da pelve com as duas rodas, vai recordando a experiência passada. Eu começo a enrolar a pelve, a cabeça em direção à pelve, giro lá o eixo da pelve e descanso o tronco embaixo. Se for necessário flexionar os joelhos, fique à vontade. Preste bem atenção se é possível entregar o peso do crânio. Inspire, expire, deixe o acordeon expandir e contrair, assim como é a ação do diafragma. Expandir e relaxar. A imagem dos fêmures como palafitas são muito bem-vindas. Então os ossos da perna entrando na pelve. Isso nos auxilia a entregar o tronco em direção ao centro da terra. Para a gente voltar, a gente vai tomar como auxílio as duas energias promovidas pelos ventiladores. Então a da frente, que vem de baixo para cima, e a de trás,
que vem de cima para baixo. Quase como se a força do ar dessas colunas produzidas pelos ventiladores endireitasse o meu tronco, recuperasse o meu tronco em direção à posição inicial. E eu recupero, endireito a coluna e chego. Opa! Onde é que o meu tronco vai? Deixa ele pendular, vai se ajustando, nunca é rígido, é flexível, é adaptável e vai deixando ele se estabilizar. Experimentemos mais uma vez. Cabeça aproxima da pelve. A pelve ela vai se acomodando ao enrolamento do tronco. Os fêmures, como palafitas, entrando na pelve. Deixa esse acordeon expandir e relaxar dentro do tronco. A gente vai retornar agora e eu vou dar a opção, a possibilidade da gente voltar com o auxílio das mãos que apoiam sobre as coxas. Posso flexionar um pouquinho os joelhos, mas nunca esqueça da energia que vem de baixo para cima na frente e de cima para baixo atrás. Deixa o tronco endireitar. Deixa ele oscilar. Deixa o corpo pendular. A gente está em constante adaptação com a gravidade, por mais que a gente não perceba. Deixa ele se ajustar. E para encerrar, faça mais uma vez a sua paisagem sensorial e perceptiva, acolhendo algumas possíveis comparações entre o início e o final da prática e principalmente percebendo se é possível estar em pé de um jeito mais confortável, de um jeito mais funcional, de um jeito em que você esteja sem se perder na postura. No nosso processo, a gente começou lá embaixo, deitado. Sentamos, ficamos em pé e agora a gente precisa dar o primeiro passo. Não só dar o primeiro passo, mas tantos outros passos que sejam necessários para a gente alcançar o nosso objetivo. Na próxima aula, a gente encerra esse ciclo de aulas caminhando, não só para caminhar, mas para chegar a algum lugar. Te vejo na próxima aula. Até já!